Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa Conexão Vertical 2021 e o tema desse ano é reboot. Esse é um termo que vem da informática e, bem resumidamente, é quando o sistema quando o sistema dá uma bugada e é necessário reiniciar. E esse é um momento muito propício para se falar em reinicialização. Temos passado por essa pandemia, muita coisa triste, muitas dificuldades, mas tem se falado no momento pós-pandemia. Muitos têm falado sobre um novo tempo pós-pandemia, até mesmo de um novo mundo pós-pandemia. E quando a gente fala em novo, a gente fala em oportunidades. E é por isso que eu quero convidar vocês a estarmos meditando na palavra de Deus, num texto que está lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. E diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas traduções dizem: não se conformeis com os padrões deste mundo. E quando eu leio esse texto, eu acho muito propício para esse momento, porque primeiro a gente vê que o mundo ele tem padrões e que esses padrões do mundo não são os mesmos padrões de Deus. Porém, quando a gente fala de padrão, não existe uma cartilha que diz quais são os padrões do mundo. Os padrões do mundo eles são meio subliminares. Os padrões do mundo eles estão intrínsecos em algumas coisas, mas não estão escritos exatamente em algum lugar. Por exemplo, nós falamos muito sobre um padrão de beleza, tentamos falar muito sobre não estar nesse padrão de beleza, mas não existe em nenhum lugar escrito quais são esses padrões de beleza. Mas todos nós sabemos que existe uma adequação de um padrão de beleza e todos nós sabemos quais são esses padrões, mas não está escrito em nenhum lugar. Isso são padrões do mundo e esses padrões do mundo eles estão contidos em muitas coisas. Se nós formos pensar no padrão de Deus para os relacionamentos, a gente sabe que para Deus existe casados, existe solteiros, existem namorados e noivos e são apenas esses. Mas quando a gente entra no Facebook e vai lá atualizar nosso status de relacionamento, vai rolando a barrinha porque tem muitas opções. Aí vem casado, amasiado, e um relacionamento aberto, e um relacionamento fechado, e tantas opções. Isso é o mundo tentando impor um padrão que não é o padrão de Deus. E assim é em muitas coisas. Os padrões do mundo eles estão contidos em muitos momentos, em muitas coisas, como nas mídias e tantas outras coisas, e tentam nos impor isso e nos tirar dos padrões daqueles que são os padrões de Deus. Quando a gente fala, por exemplo, em ideologia de gênero, a ideologia de gênero é o mundo tentando deturpar o padrão de Deus. Deus criou homem e mulher. E aí vem a ideologia de gênero tentando dizer que não é bem assim e que, na verdade, ninguém nasce com um sexo definido. Isso é o mundo tentando deturpar aquilo que é o padrão de Deus. Porém, Deus tem padrões muito bem estabelecidos e nós precisamos nos levantar como igreja para estar estabelecendo os padrões de Deus. Uma das estratégias de Satanás é tentar fazer com que a igreja se acovarde, que a igreja fique quietinha e que cada vez mais Satanás consiga impor esses padrões, até mesmo para a igreja do Senhor. Aí vem uma coisa muito falada nos últimos tempos, chamado politicamente correto, onde diz que nós não podemos falar, que nós não podemos ofender ninguém, que existem lugares de fala para cada um e que é melhor ficar quieto do que defender aquilo que são os princípios de Deus. Nesse mesmo texto, depois que fala desse padrão, também está falando a seguinte passagem: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Na tradução que diz não se conforme, eu acho um pouquinho mais interessante, porque quando a gente fala de conformidade, quando a gente fala de estar conformado, normalmente quem está conformado não quer mudar nada. É a inconformidade que gera uma mudança real e verdadeira. E nós precisamos aproveitar esse momento que estamos passando. Nós precisamos criar um reboot verdadeiro, de reinicializar. Mas reinicializar estando inconformados com as coisas que não vêm de Deus, com as coisas que não são padrões de Deus, para que possamos influenciar a sociedade com os padrões de Deus. Então, primeiro,
o mundo tem padrões. Segundo, precisamos estar inconformados com os padrões do mundo e estarmos sendo influenciadores com os padrões de Deus na sociedade. Só que para mim a grande chave desse versículo está falando logo após, porque diz que aquilo que transforma é a renovação da nossa mente. O que tem enchido a nossa mente? O que nós temos nos alimentado? Será que nós conhecemos realmente quais são os padrões de Deus? Será que nós temos enchido a nossa mente com a palavra de Deus? Ou será que nós estamos enchendo a nossa mente com as mídias sociais, com as redes sociais, que nos ensinam em diversos momentos sobre o politicamente correto, que o politicamente correto é o que mais dá like nas redes sociais? Será que nós temos enchido a nossa mente com Netflix, onde todas as séries, todas as minisséries, todos os filmes ultimamente têm casais homossexuais tentando nos dizer que isso é normal? Será que nós temos enchido as nossas mentes com jornais, com reportagens, com revistas, onde expressam padrões de beleza, onde expressam padrões de libertinagem ao invés dos padrões de Deus? Na verdade, para que haja um momento de transformação, para que haja um momento de estarmos nos levantando como igreja, nós precisamos conhecer quais são os padrões de Deus. E esses padrões de Deus estão contidos na palavra dele. No livro do JB, chamado Metanoia, ele fala que uma das estratégias de Satanás é que nós somos vencidos por WO, porque nós não conhecemos o jogo e por isso não entramos em campo. E por isso Satanás vence mesmo antes de começar o jogo. Então nós precisamos, como cristãos, saber, conhecer, nos enchermos da palavra de Deus, saber que independente de qualquer coisa, nós somos filhos de Deus e os princípios dele são os princípios contidos na palavra dele. Nós precisamos influenciar a outros e não sermos influenciados. Hoje, numa era de tantas redes sociais, nós somos influenciados pelas mídias sociais, somos influenciados por blogueiros, por influenciadores digitais. Mas será que nós, como cristãos, temos influenciado a outras pessoas? Ou será que estamos sendo somente influenciados por alguém? Será que nós estamos pagando um preço pelo Evangelho? Será que nós estamos pagando um preço por não ser negociável aquilo que é princípio de Deus para nós? Isso é uma coisa que me chama muito a atenção e que é a palavra que tem ardido no meu coração nos últimos tempos e que eu achei pertinente compartilhar com todos vocês. Deus nos deu muitas coisas para fazer no reino dele. Deus nos deu a palavra dele, nos deu uma palavra de ordem, de ir, de pregar o evangelho a toda criatura, mas também nos deu uma missão de estarmos estabelecendo o reino dele nessa terra através dos seus princípios. Eu quero acabar contando uma historinha para vocês. Uma historinha bem clichê, mas que eu achei pertinente nesse momento e com essa temática. Conta a história que um alpinista estava escalando uma montanha e de longe ele avistou um galinheiro. E naquele galinheiro, obviamente, tinha muitas galinhas. E no meio daquele monte de galinha tinha uma águia. E aquela águia cacarejava como as galinhas. Aquela águia, ela comia milho que nem as galinhas, ela andava de um lado para o outro que nem as galinhas. E o alpinista ficou observando de longe aquela situação e a águia fazia tudo exatamente como aquelas galinhas faziam. E aí, o alpinista foi se aproximando, e quando ele chegou perto, ele viu que aquela águia, ela era perfeita, ela tinha as asas dela perfeitas, ela podia voar, ela podia sair dali, mas ela não fazia aquilo que ela deveria fazer, porque ela estava acostumada a viver no galinheiro e ela tinha aprendido a viver nos princípios daquele galinheiro. Não vou continuar a história, porque o resto é pior do que o começo, mas a moral dessa história é, mesmo morando no galinheiro, nós temos que viver como águias. Nós não podemos nos conformar com os padrões que são estabelecidos, nós não podemos nos conformar com os princípios que são estabelecidos a nós. Mesmo vivendo neste mundo, mesmo tendo tantos padrões diabólicos, tantos padrões que não são os padrões de Deus, sendo estabelecidos para nós, nós não podemos nos conformar. Os nossos padrões, assim como os padrões daquela águia, eles são dos céus.
Naquele momento, ao invés daquela águia, está sendo influenciada por aquelas galinhas. Ela que devia ter ensinado as galinhas a voar. E essa é a nossa missão no reino de Deus. Que nós possamos ensinar muitas pessoas a voar. Que nós possamos ser influenciadores da sociedade, deste mundo que jaz no maligno, mas que nós somos luz e sal da terra. Deus abençoe a todos. Beijinhos.